Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as semanas, aqui nos canais da Universidade do Futebol, nós temos um convidado, uma convidada que vem fazendo diferença na transformação do futebol brasileiro. E hoje, com uma alegria imensa, nós damos boas-vindas a Marco Dalpozo, que é diretor de recursos humanos da CBF, reitor da CBF Academy, e com uma passagem também nessa área de gente por marcas incríveis como Unilever, L'Oréal, como Parmalat, Vale do Rio Doce e também como consultor de empresas nessa área. Marco, muito bem-vindo. Marco, nós gostaríamos, com esse currículo que você tem, quer dizer, com também vindo de outro país, né, vindo da Itália, mas eu acho que hoje já bastante brasileiro, eu gostaria de começar a te perguntar, né, você que vem de uma história de muitos anos no mundo corporativo, o que fez um profissional como você, com a sua experiência, se interessar pelo mundo do futebol? Obrigado, Luísa, obrigado, Medina. A transformação, acho que sempre busquei lugar, o que me atrai é transformar organizações e pessoas. Então, acho que o futebol no Brasil representa a raiz, representa a cultura brasileira e é o que eu chamo de world class, no sentido algo que o mundo já aprecia, mas deveria conhecer mais e melhor. Além disso, tem um aspecto social muito forte em trabalhar com futebol. O desenvolvimento de pessoas pode e deve acontecer mais através do futebol. E não vamos esquecer que o futebol é a maior fábrica de talentos deste país e, no ecossistema do futebol, é a maior fábrica de talento do mundo. Então, para quem se faz esta pergunta de como se constrói uma fábrica de talentos, porque, ao final, é isso que um profissional da área de recursos humanos e organizacional é atraído ou investiga na sua carreira e desenvolvimento profissional, é quase uma chamada irrecusável poder trabalhar na CBF. Marco, nós sabemos que uma boa formulação estratégica no futebol brasileiro passa por um bom diagnóstico, né? Atualmente, pelo menos essa é a minha impressão, né? Gostaria de ouvir a sua, temos um gap, não só na gestão política, na administrativa e técnica do futebol brasileiro. Como é que você vê esse cenário e a perspectiva de melhorarmos essas condições assim, nos próximos anos para nos tornarmos cada vez mais competitivos? Obrigado, Medina. Eu tenho uma visão bem simples. O Brasil conseguiu ser mundialmente reconhecido no futebol e respeitado no futebol através de duas grandes qualidades: a paixão e a excelência nas quatro linhas, a excelência técnica em campo. Imagina se, além desses dois elementos que são vitais, que não podemos perder e precisamos respeitar, a gente agrega uma terceira, que é o nível profissional de uma empresa, de uma forma de pensar e de enxergar o mundo que é profissionalizada na gestão, né? Acho que isso se torna imbatível. Não que a gente tenha que competir com ninguém, mas seguramente se torna algo muito mais sustentável e de boa qualidade. Acredito que para daqui para frente ganhar no campo, precisa ganhar fora do campo. E ganhar fora do campo significa investir em profissionalização e em boa gestão. Eu já vi casos em outros setores, setor da saúde, setor da própria educação, que com boa gestão eles são sustentáveis
além de ser excelente do ponto de vista qualitativo da proposta, e outros no qual, se a gestão não for boa, a excelência técnica cai também do ponto de vista da atividade core. Então, nós precisamos, com certeza, fazer isso, né? Aqui temos paixão e excelência técnica, aqui nós temos a qualidade da gestão, e nós precisamos elevar a qualidade da gestão sem perder a qualidade técnica e a paixão. Marco, pegando nesse ponto aí, eu queria te perguntar como é que você vê essa indústria desse ponto de vista de gestão, comparando o que você hoje vê aqui na realidade brasileira com os benchmarks globais. Onde estamos e como a gente pode acelerar essa transformação para chegar aí em clubes de excelência, em países que estão mais à frente, mais organizados, que já começaram essa jornada há mais tempo? Eu tenho uma visão talvez um pouco transgressora nesse sentido do que eu mais escuto. Acho que também do ponto de vista corporativo, o Brasil é world class. Na gestão também, tanto que nas grandes multinacionais onde eu trabalhei, ou você, para se tornar número 1 de uma Unilever ou de uma L'Oréal, etc., ou você tinha passado por países como o Brasil, ou como a Índia, ou como outros países complexos, mas não são muitos. Diria a China, estava dizendo China, mas China ainda é uma realidade muito, muito específica, muito mais simples do que parece, mas os Estados Unidos, por exemplo, quer dizer, grandes mercados complexos, com grande diversidade enorme, ou dificilmente você se torna hoje, e também no recém-passado, CEO número 1, top managers de uma destas global multinational. Por quê? Porque, como dizem os brasileiros, e eu concordo, isso não é para amador. O Brasil não é para amador. Então, um país que também, do ponto de vista das qualidades e das competências profissionais, não deve nada a ninguém. Acho que tem um grande desafio, que é ter este orgulho de ser um manager e um profissional vindo desse país. Poderia aqui agora me alongar mais sobre isso, talvez a gente pode fazê-lo mais para frente na entrevista, mas primeiro acho que nós precisamos olhar para as raízes, olhar para dentro, porque o olhar para fora e o benchmarking com outras realidades já faz parte do modelo de aprendizado dos brasileiros, né, da cultura brasileira. Se a gente pegar um jornal daqui, a percentual de informações e de notícias atreladas ao que acontece lá fora é o dobro do que, por exemplo, acontece no meu país ou outros países europeus. A cultura dos mundos, dos países mais maduros é muito mais egocentrada do que dos países emergentes. E o Brasil é um dos países mais maiores, como os mercados, é o número 1 em muitos mercados de consumo, o número 1, o número 2, muitos mercados de consumo no mundo. Então, a primeira afirmação que eu tenho para dizer é que, respondendo à sua pergunta, é que a gente tem que olhar mais pelo que a gente faz bem do que olhar e se comparar com os outros. Difícil comparar o Brasil com uma Espanha ou com a Inglaterra, que são considerados benchmarking no mundo do futebol. Por quê? Por uma razão muito simples. A Espanha é um país pequeno comparado com o Brasil. A Inglaterra é um país pequeno comparado com o Brasil, né? Cabem 20 Espanhas no Brasil. Então, sim, claro, a gente tem que fazer benchmarking, mas isso já se faz, e muito. Mas a gente não precisa perder esta centralidade da experiência brasileira. Além disso, se a gente colocar a definição do mundo atual, contemporâneo, alguns usam a linguagem do mundo VUCA, né, de vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity.
acho que a cultura brasileira e a forma de gestão que se faz aqui é adequada, sabe lidar com o incerto, sabe lidar com o ambíguo, sabe lidar com a complexidade. O que se trata é de expandir isso mais. Se eu pudesse, entendeu? Daria uma geral toda ao management que está nos clubes brasileiros, mas sem perder a raiz de ser brasileiro, porque já tem lá muita coisa. O que precisa é talvez agregar algumas ferramentas, como a gente está tentando fazer juntos, para que os profissionais sejam mais. Precisa de volume. Como é uma fábrica de talentos de jogadores de futebol, vamos gerar uma fábrica de talento de profissionais que lidam profissionalmente na gestão do futebol. Se eu pudesse ter uma varinha mágica, faria isso. Olha, Marco, o seu ponto é tão incrível, me fez voltar a exemplos tão concretos só para ilustrar o que você falou. E esse ponto me trouxe ângulos que são muito importantes. Lembrando, né, na Tetra Pak, de onde você sabe que eu vim, que a gente hoje sabe que a gente se encontrou em algum momento, o país mais exportador de talentos era o Brasil. Exato. Porque a sede da Tetra Pak está em 170 países e entendia que isso que a gente traz, que a gente agrega, muito legal o seu ponto. E a própria Unilever, de onde você sabe que eu tive o prazer de servir essa companhia maravilhosa durante 4 anos, a Unilever e as multinacionais, como você bem cita, vinham aqui beber dessa questão de gestão. Isso é tão verdade, então e as ferramentas, trazer mais gente, cito aqui a alegria, né, do que está sendo feito na nossa missão aí, tanto de CBF como de universidade, de atrair esses talentos, né, juntos e com programas com posicionamentos importantes quanto no espírito de precisa-se de uma aldeia para educar uma criança, como se diz na África. Então, esse movimento é importante, importantíssimo. Agora, uma pergunta. A gente sabe que profissionalização não tem nenhuma correlação direta com o modelo acionário. Mas se a gente olha ainda os clubes brasileiros com esse formato associativo, com histórico ainda muito arraigado em algumas práticas, em pessoas com interesses que não necessariamente todas nessa transformação, nesse desenvolvimento, um avanço no modelo acionário, você acha que poderia acelerar essa transformação e essa atratividade para outros profissionais, para esses profissionais que a gente acredita que vão ajudar a fazer essa transformação? Sim, totalmente. Nós dois, como outros, viemos do mundo das empresas. E eu gosto do modelo do conceito das empresas. Tem um lucros e perda que nos direciona. Lucros e perdas significa ter uma receita e ter um custo compatível para a receita para dar um resultado final positivo. Este resultado se conjuga em resultado positivo hoje, daqui a 3 anos e daqui a 10 anos. Então, tenha uma sustentabilidade de resultado. Agora, o que eu não gosto do mundo e que não se aplica, na minha opinião, no mundo, nesta indústria, é que ganhar tudo hoje. Isso não gosto. Acho que não é mais compatível com o mundo que nós queremos. Então, acho que sim, precisamos ter alguma governança mais parecida com uma corporação do que com uma instituição associativa. Isso vai demorar, porque as mudanças culturais e políticas demoram mais das mudanças, das transformações tecnológicas. A gente tem que ter esta capacidade de enxergar e valorizar o conceito de tempo, né? O tempo da mudança tecnológica não é o tempo da mudança política, cultural, nem o tempo da mudança ambiental, né? O tempo ecológico, que tem um outro ritmo. Então, a gente tem que saber equilibrar os aspectos do possível, mas não abrir mão de prosseguir nessa transformação para que um clube possa ser direcionado por um lucros e perdas, por um DRE, como se diz no Brasil. Acho que isso é saudável, né? Para um conselho
que seja mais parecido com o conselho de administração de empresa do que de uma assembleia associativa, né? Uhum. Agora, eu venho de uma região na Itália, você esteve lá, muito associativa, muito cooperativa, né? A Emília-Romagna, Bolonha, Modena, onde você esteve, representa uma experiência de sucesso deste modelo. Agora, este modelo, para funcionar, precisa estar assentado em uma cultura que aprove isso, que aprove que o grupo e a cooperação são mais importantes do resultado individual, do sucesso meu em relação do sucesso do grupo. Isso ainda não entendi, sinceramente, nem me permito de julgar. Se o Brasil, esta cultura permeia a maioria. Eu vivi no Brasil, cheguei no Brasil em 93, com a chegada do Plano Real, nem quero falar de pessoas, mas do Plano Real, vivi os últimos 6 meses de hiperinflação, e depois vivi todo o processo de migração para a chamada inflação controlada, né? Então, neste Brasil, eu vi um Brasil reduzindo as desigualdades sociais. E achava que era mais parecido com esta cultura no qual eu fui educado, da minha região na Itália, que é uma cultura, como disse, mais cooperativa, mais associativa, né? Depois, agora, nós estamos em um período de um mundo que estou aprendendo, estou observando e analisando, mais individualista, mais assim, de um liberalismo econômico que estou conhecendo, com um Made in Brasil que eu pelo menos estou descobrindo agora. Então, repito, não me permito de julgá-lo. Mas eu acredito muito neste modelo, que seja, ao mesmo tempo, uma empresa, mas uma empresa social, uma empresa que reconhece que é melhor renunciar a uns de percentuais de lucro hoje para garantir o lucro de amanhã, investindo em sustentabilidade social, econômica, ambiental, em colaboração, em reconhecer que o outro é importante, etc, etc. Marco, eu gostaria de aproveitar aí o gancho que você deu, né, de falar sobre paixão e excelência técnica, né, para te perguntar sobre algo que assim, nos incomoda muito, né, porque ainda a gente não tem muitos adeptos à ideia de que não devemos separar paixão de razão, né? Me lembro desde criança, né, que meu pai me ensinava isso, né, que a gente tinha que separar a razão da paixão, né? Acho que isso ainda é muito fruto de uma visão cartesiana, né, fragmentada, né, linear que a gente tem do mundo, né? Como a gente adota assim mais uma abordagem mais sistêmica da complexidade, né? Isso a gente defende muito, né, na Universidade do Futebol. Gostaria de te perguntar, porque você tem uma formação, né, que te capacita até a fazer essa análise sociológica, né? Se dá para separar a paixão de razão, né? Não dá. As nossas ideias e as nossas racionalidade estão sentadas em cima das nossas emoções. Então, nós pensamos 8 de 100 do que nós sentimos. A diferença entre nós e os outros mamíferos são os 8. Mas nós somos mamíferos. Então, é absolutamente impossível. É um fato de postulato, como se chama, filosófico, paradigmático, querer separar a emoção da razão. Em relação ao nosso mundo, Medina, ao mundo do futebol brasileiro, de novo, usando um pouco a minha lente de estrangeiro, eu atravessei de carro o Brasil em 94, em 2009 e agora durante a pandemia. E posso te garantir, olhando não o Brasil das grandes cidades, mas o Brasil fora das grandes cidades, que continua jogando a futebol às 5:30 da tarde. Fazia isso em 94, fazia isso em 2009 e continua fazendo isso hoje. Isso não é racional. Isso e ponto.
e se tem um motivo pelo qual o Brasil produz tanto talento, é porque a sua base é muito grande. Não tem outro país que tenha a base que o Brasil tem. Que depois a gente saiba racionalmente e profissionalmente desfrutar deste diamante, né, que se gerou aqui, do ponto de vista do que nos interessa, que é o futebol, isso é outro assunto, né, outro tema. Mas o Brasil continua jogando futebol. Isso é uma ótima notícia. E mais, o que eu comecei a ver é que, além da quadra onde jogam os meninos, e antes jogavam também algumas meninas, agora tem uma outra quadrinha menor, mas tem, onde jogam os meninos. Então, uma família do interior chega lá de moto, o menino joga futebol com outros meninos e a menina joga futebol com outras meninas, né? Então, eu digo, isso é paixão. E querer separar essas duas coisas é não reconhecer a nossa característica de seres humanos, né, de sapiens, e desconhecer a beleza, um dos aspectos belos desta cultura, que é esta relação do futebol raiz, né, com as entranhas da cultura brasileira. Em qualquer lugar eu vi uma bola, na Amazônia, nas entranhas maranhenses, nos lugares mais perdidos tem uma bola. Marco, de novo, te ouvi. Desculpa, Medina. Não, eu queria só emendar uma outra, porque o Marco citou uma questão que eu acho assim, muito estratégica, né, para o futuro do futebol brasileiro, que é justamente essa prática espontânea, né, essa prática natural, que ainda é muito grande, eu concordo, né, Marco, ainda é muito grande em relação ao que, se a gente compara até com outros países, né, mas eu noto também, ao mesmo tempo, que essa prática espontânea, embora a gente, pelo tamanho do nosso país e a cultura que a gente tem baseada na apreciação pelo futebol, ela tem diminuído e tem sido gradativamente substituída por um processo metodológico meio artificial, que tira a essência do atleta brasileiro mais criativo, né, mais espontâneo, né? Que, claro, hoje o futebol não permite mais também uma prática desse futebol romântico de 40, 50 anos atrás. Mas eu vejo, se a gente não realizar um movimento, né, pensando em como a gente resgata essa essência, a gente, ao longo do tempo, né, no longo prazo, aí a gente vai perder aquilo que o mundo admira no futebol brasileiro. Concordo com você, Medina. Acho que eu digo que preservar o meio ambiente, olhando um outro aspecto, não significa voltar atrás. Significa ter um ambiente tecnologicamente avançado. A gente tem que começar a misturar os opostos, né? E o futebol é a mesma coisa, não significa voltar ao Magic Team de 1970 ou 82, mas significa não perder esta raiz deste país, da cultura deste país, mas sim introduzindo tecnologia, reconhecendo que os nossos filhos ficam na frente dos computadores, não tem uma digitalização do mundo. Eu digo que origem e original têm a mesma raiz. Então, é possível se juntar as origens com a originalidade. As origens são, antropologicamente, o que já está aqui há muito tempo. A originalidade é a ser construída, é um projeto. Então, a gente tem que ter a fascinação de construir este projeto, conjugando estes aspectos. Como é possível jogar à la brasileira de forma adequada ao século XXI, né? O Bayern de Munique, que está dominando, né, está propondo algo, tá certo? Que inclui a raiz da cultura alemã, ou deles, com um projeto. Qual é o projeto nosso? Qual é o projeto do futebol brasileiro? Como nós vamos ganhar?
juntando as nossas raízes, que não podemos jogá-las fora, seria um desastre fazer isso, o colorido, o jogo bonito, né? Eu digo que o Brasil, no futebol, tem que maravilhar o mundo. Se ele ganha, não basta. Né? Então, a ambição de jogar bem, ganhando, se torna obsessiva. Tem que ser nossa ambição 24 horas por dia. Né? Mas isso se faz somando as duas características. A raiz, a paixão, o colorido, o jogo bonito, com a organização, o profissionalismo, a tecnologia mais avançada. Não vejo uma contradição nisso. É a história da emoção e da razão. É possível ser originários, ter o teto de palha, como na Amazônia se faz, e ter a melhor internet. As duas coisas não são complementares, não são concorrentes. Marco, o pessoal da produção aqui fica avisando e a gente fala assim, não é possível que nós estamos aí nesse papo que eu acho que a gente vai ter que continuar, mas dava para puxar tantas coisas, né? E essa rede que a gente está criando de pessoas que querem transformar, eu acho que ela só nos conecta nas várias oportunidades e que essa aqui seja uma de milhares que a gente venha a criar. Eu não poderia deixar, então, de escolher uma coisa que eu sei que é muito cara para você, que é muito cara para a gente aqui na universidade, a partir do que a gente acredita também da transformação pelo conhecimento, né? A gente falou de gestores, a gente falou de pessoas vindo de corporações, enfim. Mas eu queria ir para um ponto e te convido a nos contar um pouco a sua visão de como também nós podemos avançar para que a gente olhe o ser humano do ponto de vista do atleta. Como nós, gestores, podemos olhar a formação, trago a frase da Sofia, antes de treinar o pé, treinar o coração, como nós podemos contribuir para que essa cadeia seja alimentada não só com o talento do pé, com o talento dentro do campo, mas como essa nossa rede, que eu diria do bem, pode olhar de maneira muito diferenciada os nossos atletas com 10, com 11, com 14, com 17, para que a gente tenha uma gestão de talentos, pessoas felizes, realizadas e pessoas que tragam tudo isso que faz parte da nossa cultura. Obrigado, Luísa. Eu acho, de novo, tem uma visão, vou tentar ser bem simples. Existem, na minha opinião, duas escolas, dois tipos de conhecimento. O conhecimento acadêmico e o conhecimento da vida. No Brasil, nós temos gente que tem muito conhecimento acadêmico e muita gente que tem muito conhecimento da vida, de sobreviver, de fazer profissões simples, de ter que encontrar caminhos para o dia a dia. E outros, como a gente já falou, world class. Então, o que nós precisamos fazer pelo bem deste país é encontrar o que estas duas eliminar, reduzir as polarizações e olhar o que mais, quais são as grandes causas comuns. Que seja quem tem a escola acadêmica e seja quem tem a escola da vida, querem construir melhor. Vou te falar uma: a educação. O futebol. Todos os brasileiros, polarizados ou não polarizados que sejam, acreditam e têm paixão para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro, que seja o melhor do mundo. Todos os brasileiros querem melhorar a educação desse país. Eu escuto isso há 25 anos que estou aqui. Mas não avança. Então, que este processo, que esta causa, como se diz hoje, propósito, de olhar pelo que nós temos em comum e não pelo que nos divide, seja a maior contribuição. O que eu estou sentindo do futebol brasileiro, depois de 1 ano e 3 meses que mergulho nele,
é que, antes de mais nada, antes dos achômetros, das dificuldades, das questões financeiras, das questões econômicas, políticas, etc., é uma grande família. Eu venho de um país onde ser família também é fundamental. Eu acredito nisso. Acho que tem mais aspectos positivos que aspectos negativos de ser família. Claro que não queremos os negativos, mas vamos olhar para os positivos, né? Então, em família pode se brigar, pode ter conflito, pode, né, mas tem algo originário que nos junta, que todo mundo está juntos. Então, eu digo, vamos melhorar a taxa média educacional deste país. Quem tem, você, eu, que tem uma Dina, que nós fizemos parte privilegiada dos intelectuais, da elite brasileira, vamos distribuir a nossa experiência, o nosso conhecimento. Vamos dar para quem pode nos ensinar sobre a vida, que talvez a gente tive que sofrer menos, né? Mas vamos injetar neles o que nós temos para dar. Conhecimento é leve, não pesa. Logisticamente, agora com online, se resolveu também o problema de como transmiti-lo. Então, a gente tem que ser voluntários disso, tem que ser, como se chama, tem que comprar esta causa. Nós precisamos comprar as causas comuns. Por isso, você está no futebol, por isso estou no futebol, por isso Medina está no futebol há muito tempo, quer contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do mundo e desse país, né? Com conhecimento. Marco, que alegria estar nessa aldeia contigo, para voltar na questão dos africanos. Que alegria ter você aqui conosco. Eu passo para o Medina para que faça o agradecimento muito especial de você ter aceitado esse convite e de quem nos escuta está interessado também nessa transformação. Super obrigada. Medina. Obrigado a você. Só tenho que agradecer, Marco, a sua, né, gentileza de nos conceder essa entrevista. Eu acho que espaços como esses, como a gente chama de espaço estratégico, né, para refletir um pouco sobre, não só sobre o futebol, né, mas muitas vezes até o futebol como pretexto de a gente discutir a sociedade, né? Acho que esse objetivo foi plenamente atingido aí, né? E assim, pessoas como você são sempre bem-vindas aí nesse universo que muitas vezes carece até de maior reflexão crítica, né? De uma compreensão mais clara até do ambiente onde a gente está inserido, né? Então, eu só tenho a agradecer aí a sua participação, né? E muito obrigado. Obrigado a vocês. Tem um autor brasileiro, Guimarães Rosa, né, que é difícil, mas que um pouco consegui entender e apreciar, entre outros. Mas este é um grande, né, que termina uma belíssima poesia dele com a palavra coragem, né? Então, acho que nós precisamos desfrutar de coragem e ousadia. Temos tudo na mão. O futebol brasileiro é um diamante e nós precisamos deixá-lo cada dia mais bonito, mais belo, que é uma palavra melhor, né? E mais reconhecidos e conhecido e transmitido no mundo todo. Então, os agradeço e contem comigo.